Muito bem, meus constitucionalistas da turma da prova da aprovação. Continuando, a análise do artigo 60. Eu disse a vocês que é lá que se concentra o processo de produção da emenda constitucional, que é hoje a única espécie normativa capaz de alterar formalmente, visivelmente, a nossa Constituição. Muito bem, eu disse a todos que não há, segundo o entendimento majoritário, limites de ordem temporal. Ou seja, a Constituição poderia sofrer uma reforma desde o dia seguinte ao da sua edição, não respeitando nenhum limite de prazo de dias, meses e anos. Né? Destaquei até a Constituição do Império, que lá no artigo 174 dizia que durante 4 anos aquela Constituição não poderia sofrer reformas. Não temos, no artigo 60, nenhuma norma com redação parecida. Tá bom? Por isso, colocamos que não há, segundo o entendimento majoritário, limitação de ordem temporal ao poder reformador. Mas há limites de ordem circunstancial, formal e material. Se vocês abrirem o artigo 60, parágrafo 1º, vão ver que as emendas constitucionais não poderão ser promulgadas durante a intervenção federal, o estado de defesa ou o estado de sítio. Venham aqui comigo, olha só, vamos colocar aqui, com base no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, nós encontramos que as emendas não poderão ser promulgadas durante a intervenção federal, lá presente entre os artigos 34 a 36 da Constituição, muito menos durante o estado de sítio ou estado de defesa, presentes nos artigos 136 a 141 do texto constitucional. Turma, nós vamos estudar esses institutos mais na frente, mas por hora, o que nós sabemos a respeito da intervenção federal do estado de defesa e do estado de sítio? São situações de crise, situações de emergência, situações de instabilidade institucional. Muito bem, pessoal, durante essas situações inusitadas, a Constituição se autoprotege e ela diz: a emenda constitucional não poderá ser promulgada durante essas situações, durante a vigência dessas situações de crise. Vocês precisam também lembrar que a Constituição de 88 é uma Constituição rígida, é uma Constituição que, quanto ao seu processo de alteração, não permite uma alteração, não é, simples, não é, por um processo simplificado, não. O processo ele é mais rigoroso. Nós vamos ver daqui a pouquinho que são 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. O rol de legitimados ativos para apresentação das PECs, das propostas de emendas, é um rol, não é, bem enxuto. Tudo isso para proteger a Constituição. E esse artigo 60, parágrafo 1º, é uma expressão da rigidez constitucional, não se permitindo que a Constituição seja alterada durante essas situações de crise, não é? Essas situações gravíssimas que serão estudadas um pouquinho mais na frente, estamos apenas na primeira aula. Venham aqui comigo. Então, turma, as limitações circunstanciais são essas do artigo 60, parágrafo 1º, que impedem que a Constituição seja emendada durante as situações de crise. Bem, limitações de ordem formal dizem respeito ao processo legislativo. Vamos lá, prestem atenção. A Constituição ela é rígida quanto à sua alterabilidade. Ela não pode ser alterada por um processo simplificado. E essa rigidez está muito bem apresentada lá no artigo 60, nos seus incisos 1, 2 e 3, parágrafos 2º, 3º, 5º, porque eles versam sobre o processo de elaboração das emendas. Atenção, me acompanhe. O artigo 60, incisos 1, 2 e 3, nos apresenta o rol taxativo de legitimados ativos que podem apresentar a PEC, a proposta de emenda à Constituição. Bem, aqui nós encontramos 1/3 dos membros da Câmara, que podem estar reunidos ou não com 1/3 dos membros do Senado, não é, assinando a PEC em conjunto,
ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas do país. Minha turma querida, prestem muita atenção. Esse rol é taxativo. Vocês estão observando aí iniciativa popular? Eu, vocês, nós, não é? O João que está aqui viabilizando que essa aula chegue aí até você, né? O Léo, que também está editando a aula, né? Permitindo que ela chegue o mais rápido possível. Bem, a pergunta é a seguinte: nós podemos apresentar uma PEC diretamente à Câmara dos Deputados? Não. Não há, anote isso aí, não há iniciativa popular para apresentação da proposta de emenda. Esse rol, minha gente, é um rol taxativo. Aqui nós temos deputados, senadores, presidente, mais da metade das assembleias legislativas do país. Todos podem apresentar a PEC em conjunto ou nos seus grupos separados. Vamos lá. Em um universo de 513 deputados, quanto dá 1/3 de 513? 171. Vejam como a Constituição é espirituosa, né? 171 deputados federais podem assinar uma proposta para apresentar à Câmara dos Deputados. 171 deputados podem estar no seu grupo de deputados ou reunidos a 1/3 dos senadores. São 81 senadores. 1/3 de 81 dá 27. Então, a gente pode ter uma PEC, uma proposta de emenda assinada, por 27 senadores, ou por, no mínimo, né, 171 deputados, considerando os 513, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, mas qualquer arranjo entre eles é permitido. Podemos ter 27 senadores, 171 deputados assinando a PEC, 27 senadores, mais a presidente assinando a PEC, a presidente e 171 deputados, ou seja, qualquer composição entre esses legitimados é permitida. Então, por favor, lembre, o rol ele é um rol taxativo. Quem não está aqui não pode apresentar proposta de emenda à Constituição. Bem, o artigo 60, parágrafo 2º, diz que a PEC passará por 2 turnos de votação e em cada casa ela precisa receber pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Olha só, a PEC, gente, diante desse processo mais rigoroso, não é, de sua elaboração, a PEC ela precisa passar por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. Bem, aqui eu coloquei Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lembrem, a PEC ela não tramita em sessão conjunta, não. Ela tramita em uma sessão na Câmara e uma sessão do Senado. Eles não estão juntos, né? Eles não atuam como membros do Congresso. Eles atuam separadamente em suas casas. Bem, a PEC é aprovada por um quórum de maioria qualificada, segundo a Constituição. E a maioria qualificada aqui é a de 3/5. Turma, quanto dá 3/5 de 513? Bem, eu já decorei, né? São 308 deputados. São necessários 2 turnos de votação na Câmara e em cada um desses turnos, a PEC ela precisa, né, ela precisa receber pelo menos 3/5, né, dos votos dos respectivos membros, tá certo? Muito bem, no Senado, são 81 senadores. 3/5 de 81 dá 49. No Senado, a PEC ela precisa receber 49 votos em cada turno de votação no Senado. E aqui, atenção, não é ping-pong, ping-pong, não. Primeiro, se esgota o processo em uma das casas, depois, se ela for aprovada, nos 2 turnos na primeira casa, aí sim ela passará por mais 2 turnos na segunda casa. Então, é mais ou menos o seguinte, são 2 turnos na primeira casa, se ela passar por esses 2 turnos na primeira casa, aí sim ela seguirá para mais 2 turnos na segunda casa. Turma, muita atenção. A Câmara dos Deputados não é sempre a casa iniciadora do processo legislativo, não.
Mas o artigo 64 caput da Constituição estabelece que, normalmente, o processo legislativo brasileiro, seja o de elaboração das emendas ou das demais normas infraconstitucionais, o processo se inicia na Câmara. Normalmente é assim. Agora, lógico, se o Senado apresentar o projeto de lei ou a proposta de emenda, o Senado passa a ser a primeira casa, né? E a Câmara vai analisar, né, o projeto ou a proposta no segundo momento. Então, lembrem disso. A casa iniciadora, por excelência, do processo legislativo brasileiro é a Câmara dos Deputados. Normalmente, o processo se inicia nela, que é a Casa do Povo. Mas, se os senadores apresentarem o projeto ou a proposta, o Senado ficará com o papel de casa iniciadora e a Câmara, né, terá acesso àquela proposta já numa segunda oportunidade, né, deixará de ser a casa iniciadora e passará a ser a casa revisora. Muito bem, turma, então sabemos até agora que a proposta só pode ser apresentada pelos legitimados do artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. Sabemos que a proposta precisa passar por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. E em cada um deles, ela precisa receber um quórum diferenciado de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Muito bem. No processo legislativo comum de elaboração das leis ordinárias, das leis complementares, que nós iremos estudar aqui no curso, depois de aprovado o projeto no âmbito do Congresso, ele segue para a sanção ou veto do presidente, do chefe do Executivo. Mas aqui é diferente. É um processo legislativo especial, o de elaboração das emendas. Então, com base no artigo 60, parágrafo 3º, turma, quando as propostas elas são aprovadas em 2 turnos, em cada casa, por 3/5 dos votos, as emendas elas já passam para promulgação. Elas serão promulgadas pelas mesas que compõem a Câmara e o Senado Federal. Não há sanção ou veto do presidente da República no processo de elaboração das emendas. Venham comigo, vamos anotar, que eu quero esse caderno bem grande, tá? Ele vai crescer a cada capítulo do nosso curso. Com base no artigo 60, parágrafo 3º da Constituição, podemos dizer que não há sanção ou veto no processo de elaboração. Não há sanção ou veto no processo de elaboração das emendas constitucionais. Anotem isso aí, turma. Vejam bem. Quando as propostas são aprovadas em cada casa, por 3/5 dos votos, as emendas serão promulgadas, serão assinadas pelos membros da mesa da Câmara e pelos membros da mesa do Senado. Não há participação do presidente da República. O presidente não recebe a PEC para sancionar, não é? Para concordar ou para discordar. Não. Qual é a única participação do presidente da República nesse processo de elaboração das emendas? Vimos até agora que o presidente pode o quê? Apresentar uma proposta de emenda. Mas, a partir daí, não há participação nenhuma do chefe do Executivo. Tranquilo, minha gente? Venham comigo. Então, já vimos os limites formais do artigo 60, incisos 1, 2 e 3, parágrafos 2º e 3º. Ficou faltando a última limitação formal, que é a do parágrafo 5º do artigo 60. Bem, cadê a Constituição de vocês? Essa beleza, não é? A Constituição, ela nos ajuda a beça nos estudos. Ela é a protagonista da aula de Constitucional. Então, vamos lá. O artigo 60, parágrafo 5º, pessoal, diz assim: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Venham comigo. Olha só, o que é a sessão legislativa? Vamos colocar aqui. Sessão legislativa
é o período anual de trabalho dos nossos legisladores. A sessão legislativa é o período anual de trabalho dos nossos legisladores, conforme estabelece o artigo 57 da Constituição. Sessão legislativa, turma, é diferente de legislatura, prevista no artigo 44, parágrafo único da Constituição. Vamos lá. Sessão legislativa é o período anual de trabalho dos nossos legisladores. Se vocês abrirem o artigo 57, vão ver que a sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro. Eles trabalham até o dia 17 de julho, quando tem um recesso. Depois recomeçam no dia 1º de agosto e trabalham incessantemente, até o dia 22 de dezembro. Né? Depois tem outro recesso. Então, a sessão legislativa é o todo, é o período de trabalho comum e se houver a convocação de sessões extraordinárias durante o recesso. Mas é o ano de trabalho. E o ano de trabalho legislativo se inicia no dia 2 de fevereiro. Bem, não confundam sessão legislativa com legislatura. A legislatura é composta por 4 anos. É o período de mandato. Deputados federais, estaduais, distritais, vereadores cumprem um mandato de 4 anos, cumprem uma legislatura. Turma, a PEC, ela não pode ser rejeitada e reapresentada na mesma sessão legislativa. Vamos lá. A sessão legislativa do ano de 2016 começou quando? No dia 2 de fevereiro, não é? Tá. Imaginem que a proposta foi apresentada no dia 5 de fevereiro de 2016 e que em abril de 2016 ela foi rejeitada no primeiro turno da Câmara. Essa PEC ela pode até ser reapresentada novamente, mas quando? Só a partir do dia 2 de fevereiro de 2017, que é quando aberta uma nova sessão legislativa. Se a PEC foi rejeitada em agosto de 2016, junho de 2016, ela só poderá ser reapresentada a partir de 2 de fevereiro de 2017, que é quando se inicia uma nova sessão legislativa. Mas atenção, a PEC ela pode ser rejeitada e reapresentada em uma mesma legislatura, concordam? A legislatura é composta por 4 anos. O que é preciso ter cuidado é, a PEC não pode ser rejeitada e reapresentada na mesma sessão legislativa. Mas dentro dos 4 anos de mandato, sim, desde que em sessões legislativas distintas. Mais uma vez, porque mexeu com números, né? É terrível, minha gente. Então, vamos nós. Eu sei bem disso. Vamos lá. Sessão legislativa, o ano de trabalho. Legislatura, os 4 anos, né? Os 4 anos de mandato. Em uma legislatura, nós temos 4 sessões legislativas, não é isso? Então, a PEC ela pode ser rejeitada e reapresentada em uma mesma legislatura, desde que em sessões legislativas distintas. Fez sentido para todo mundo? Escreveram isso aí? A PEC pode ser rejeitada e reapresentada em uma mesma legislatura, desde que em sessões legislativas distintas. Fechou? Maravilha. Bem, já vimos que o poder de reformar a Constituição não enfrenta limitação de ordem temporal, enfrenta limites circunstanciais que impedem que a emenda seja promulgada durante a intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. A emenda enfrenta limites formais, né, que dizem respeito ao processo legislativo, então há um rol taxativo de autoridades que podem apresentar a PEC. Ela passa necessariamente por 2 turnos de votação em cada casa e recebe em cada um deles 3/5 dos votos dos respectivos membros. As emendas não passam pela sanção ou veto do presidente, não. Após aprovadas, elas serão promulgadas pelos membros das mesas das 2 casas do Congresso. Bem, mas agora, atenção. A PEC enfrenta limitações de ordem material, ou seja, há um conteúdo sagrado
que a emenda não pode atingir, visando abolir, visando restringir demasiadamente. Venham comigo, vamos trabalhar agora com as limitações materiais expressas e depois eu vou falar sobre os limites materiais implícitos. Muito bem, turma, atenção, me acompanhe, tá tendo uma atenção aqui no caderno, né? O artigo 60, parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Bem, então não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, né? E aí nós temos, olha só, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Observem, turma, as emendas, elas podem reforçar esses institutos, podem ampliar, né? Por exemplo, a emenda 45 de 2004, ela acrescentou ao artigo 5º o inciso 78, que prevê a razoável duração do processo. Então, as emendas estão liberadas, né, para proteger esses institutos, para ampliar esses institutos. O que o artigo 60, parágrafo 4º, deixa bem claro é que a emenda não pode pretender abolir ou restringir de forma significativa a forma federativa de Estado, que está lá, gente, prevista no artigo 1º da nossa Constituição, no artigo 18, não é? O país é composto por entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Então, não se pode, né, extinguir a federação ou restringir a autonomia dos entes que a compõem. Muito bem, o voto é uma expressão muito importante, não é, dos nossos direitos políticos. O voto é uma expressão da cidadania, não é? E aí, turma, prestem atenção. O voto, ele é protegido como cláusula pétrea, lógico, não é? Mas não apenas o voto, as suas características, não é? Aqui eu coloquei, olha só, segundo a Constituição, o voto é direto, ele é secreto, ele é universal, ele é periódico, não é? Ocorre de tempos em tempos. Então, não é possível abolir nem o voto e nem as características, não é, que estão aqui protegidas. Agora, muita atenção. Tramita no país há algum tempo uma reforma política. E dentre um dos pontos, não é, tratados por essa reforma é a instituição de um voto facultativo no país. Será que é possível, turma, a instituição de voto facultativo? Bem, não vamos discutir filosofia, sociologia, porque essa é uma prova, não é, jurídica. Juridicamente, não há nenhum problema. O voto facultativo, ele pode ser instituído no país, por quê? Porque a obrigatoriedade formal de comparecimento às urnas não é cláusula pétrea. Mais uma vez, é possível que amanhã seja aprovada uma emenda mudando a nossa Constituição para estabelecer o voto facultativo, porque o voto hoje ele é obrigatório. Lá no artigo 14, parágrafo 1º, a gente encontra essa obrigatoriedade, não é? Muito bem. É possível amanhã uma emenda que venha instituir o voto facultativo no país, que ele deixe de ser obrigatório? Não há nenhum problema jurídico. Por quê? Porque a obrigatoriedade formal de comparecimento às urnas não é cláusula pétrea. O pessoal não está aqui protegida. Bem, a separação dos poderes, nossa, tão importante, não é? O artigo 2º da nossa Constituição diz que são poderes da República, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Não é possível abolir, né, a separação e a harmonia entre os poderes. Muito bem, os direitos e garantias individuais. Turma, onde se concentram na Constituição os direitos e garantias individuais? Quando a gente pensa
em direitos fundamentais, nós pensamos em qual artigo da Constituição? Ah, é nele mesmo. Aquele que é a poesia pura. O artigo 5º. Eu costumo até dizer, se você está procurando uma leitura para antes de dormir, né? Abra o artigo 5º da Constituição. Gente, é poesia do início ao fim. Não, não é para logo dormir não, viu? Alguém já pensou aí, ah, meu Deus do céu, eu vou ler 2 incisos do artigo 5º, vou cair no sono. Não, 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 não. Você vai se encantar, vai ter sonhos belíssimos e vai acordar, né? Convicto, convicta de que um dia todos aqueles direitos lá previstos, eles, né, se tornarão realidade, né? E assim a gente vai mudar o país. Bem, eu disse que não caía filosofia na prova, então vamos voltar. Eu concentro aqui, né, das nossas atenções no quadro. Pessoal, o artigo 5º, ele é o núcleo dos nossos direitos e garantias individuais, sim. Mas o STF já decidiu que a proteção, né, desse inciso 4 não se esgota no artigo 5º. Venham comigo, olha só. No julgamento da ADI 939, a ação direta de inconstitucionalidade 939, o Supremo decidiu, turma, que o princípio da anterioridade em matéria tributária, né, o princípio da anterioridade é cláusula pétrea. Olha só, o artigo 150, inciso 3 da Constituição, prevê o princípio, né, protege o princípio da anterioridade em matéria tributária. Não é possível, em regra, se criar um novo tributo e cobrá-lo no mesmo exercício financeiro da sua criação, porque isso surpreende, não é, o contribuinte de uma forma negativa. Nós precisamos nos preparar para pagar novos tributos. Então, o STF já disse que o princípio da anterioridade em matéria tributária é cláusula pétrea. E ele está lá no artigo 150, não é verdade? Então, vocês podem aí registrar que os direitos e garantias individuais protegidos como cláusulas pétreas não se esgotam no artigo 5º. E um dos grandes exemplos é o princípio da anterioridade em matéria tributária, considerado cláusula pétrea pelo STF. Muito bem, turma. Além das limitações materiais expressas, né, do artigo 60, parágrafo 4º, a doutrina e a jurisprudência trazem limites materiais implícitos. Venham comigo, olha só. Forma e sistema de governo. A forma de governo adotada pelo país é a forma republicana, é a nossa república. O sistema de governo é o presidencialista. Muito bem. Então, turma, eu até disse a vocês, não é, no início da nossa aula de hoje, que no ano de 93, não é, o povo foi às urnas para decidir se queria viver num país republicano, presidencialista, monárquico, enfim. Quando o povo diz, no ano de 93, que quer viver em uma república presidencialista, a partir daí, a doutrina se inclinou para dizer o seguinte, que essas são características tão importantes para o nosso Estado que uma emenda constitucional simplesmente não pode aboli-las, né? Então, a forma e o sistema de governo não são cláusulas pétreas, porque as cláusulas pétreas são os limites materiais expressos, não esqueçam disso, mas, né, são considerados pelo Supremo, pela doutrina, como limitações, não é, materiais implícitas, são as cláusulas tácitas, tá certo? Bem, além da república e, né, do presidencialismo, há outras cláusulas tácitas, há outras limitações materiais implícitas. Na verdade, há muito mais pela frente, né? Nós teremos cenas muito animadas do próximo capítulo da aula de hoje,
E agora, eu espero, né, que você vá tomar um cafezinho, comer uma cocadinha, olha aí, né? Balance a cabeça, dê uns pulinhos, dê uma, né, uma corrida no quarto, na sala, no playground e volte com toda a energia, porque a gente ainda tem muita coisa para falar na aula de hoje. Até já.